violência, tensão racial, crimes e drogas. Esse era o cenário que a NBA enfrentava na sua era mais obscura e que quase levou a liga à falência. Você já reparou que quando falamos das eras da NBA, sempre fica uma de fora? Como, por exemplo, temos os anos 50, da dinastia do Lakers de George Michael. E depois temos os anos 60, de Bill Russell, com seus 11 títulos. Assim como a era de ouro de Magic Johnson e Larry Bird, nos anos 80. E os icônicos anos 90, de Michael Jordan. E logo depois, tivemos os anos 2000, de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, assim como caras como o Dirk Nowitzki e o Tim Duncan. E por fim, os anos de 2010, de LeBron James e Stephen Curry. Então, se você prestou atenção, percebeu que quem ficou de fora foram os anos 70, também conhecido como a Era das Trevas da NBA. E isso não era por falta de talentos ou de lendas. Afinal, nesse período, tínhamos o Willis Reed, Oscar Robertson, o Dr. J e o Kareem Abdul-Jabbar. Então por que essa era foi esquecida? Bom, a verdade é que ela foi apagada da NBA e hoje nós vamos entender o porquê disso. Mas antes da gente seguir com o vídeo, eu peço rapidinho que você deixe o like aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais fatos e curiosidades da NBA. A verdade é que em todos os esportes, quem dita o sucesso da liga são os jogadores. Claro que a gestão do time e a paixão e a rivalidade dos torcedores são fatores cruciais para esse sucesso. Mas no final é o carisma e o talento dos atletas que faz com que o esporte realmente tenha relevância. Como os brasileiros que assistiam à Fórmula 1 por conta do Ayrton Senna ou assistiam um campeonato europeu por conta do Messi e do Cristiano Ronaldo. Assim como agora estamos vendo campeonatos de fisiculturismo por conta do Siban e do Ramon Dino. Então, essa conexão com os atletas é fundamental para que os fãs queiram acompanhar algum esporte, assim como a sua narrativa dentro dele. Pois, sem dúvidas, o maior embaixador do basquete é o Michael Jordan. Pois talvez você nunca tenha visto um jogo dele, mas reconhece o seu nome, assim como a sua mundialmente famosa logomarca. E não é à toa que as finais de 98 continua sendo uma das mais assistidas de todos os tempos, pois possivelmente aquele seria o seu último jogo, assim como o seu último título, que consolidaria a sua dinastia no Chicago Bulls. E outra final da NBA que teve uma relevância tão grande quanto aquela foi a de 2017, de LeBron James e Kyrie Irving versus Kevin Durant e Stephen Curry, pois aquela era a nova grande rivalidade do mundo do basquete e com direito uma possível revanche. E como já vimos no futebol, uma rivalidade pode mudar tudo, pois há pelo menos 15 anos a Premier League deveria ser a liga de futebol mais popular do mundo, sendo a mais vista e com os maiores patrocinadores. Contudo, graças a esses dois jogadores e a dinastia desses dois times, fizeram com que eles perdessem tudo para a La Liga na Espanha. Bom, acontece que a NBA se complicou nesse quesito nos anos 70, pois acabamos não tendo uma dinastia, onde houveram 8 campeões diferentes em 10 temporadas. E o principal astro da época era o Kareem Abdul-Jabbar, que mesmo sendo 4 vezes MVP e uma vez campeão, não era comercializável, como foi o Bill Russell e o Will Chamberlain na década anterior. E para piorar, a ABA já existia nessa época, e apesar de se fundir com a NBA em 76, ela estava em ascensão por conta do carismático Dr. Julius. Mas não era puramente por falta de carisma ou de talento que fez com que os anos 70 acabasse se afundando, pois tivemos outros fatores muito mais marcantes para que isso acontecesse, como o escândalo do edifício Watergate, assim como a crescente tensão racial no país, ou a derrota na Guerra do Vietnã. E também tínhamos a crise do petróleo e o aumento da criminalidade nos centros urbanos. E essa
tensão não era vista somente fora das quadras, pois os níveis de agressividade e violência passavam dos limites mesmo para a época, como o caso do Rudy Tomljanovic, que teve o seu rosto quebrado em uma briga, ou quando a quadra virou um ringue de boxe entre Philadelphia e o Blazers em 77. E apesar de todo esse caos, a gente poderia sim ter tido uma dinastia e uma grande rivalidade. O problema é que as peças desses elencos derreteram como a neve num dia ensolarado. A neve na NBA. Provavelmente você não conhece um dos nomes mais importantes dos anos 70, que foi do Spencer Haywood, que foi um dos poucos jogadores a ser MVP no seu ano de novato pelo basquete profissional, e que no caso foi pela ABA, tendo médias de 30 pontos e 19 rebotes por jogo pelo Denver Rockets. E ele já era um jovem bem badalado na sua época do college, e o seu sucesso na ABA foi imediato e fazia com que muitos tivessem expectativas nele. E aos 21 anos de idade, ele fez uma descoberta que iria acabar com a sua vida, assim como a de muitos outros atletas. E o nome dela era cocaína. E esse foi um vício que foi potencializado quando ele foi para a grande cidade de Nova York. Só que agora tinha outras companhias, como a bebida, boates e outras drogas. Mas o seu fim definitivo aconteceu quando ele foi para o Lakers, pois ele não conseguia se segurar nem nas finais da NBA, e com isso acabou sendo expulso do time pelo treinador Paul Westhead. E ele estava tão fora de si que simplesmente tramou o assassinato do seu antigo técnico como uma forma de retaliação, onde o seu plano era sabotar os freios do seu carro. Mas graças a uma ligação da sua mãe, isso nunca aconteceu. E ainda nos anos 70, Bernard King fez sucesso sendo um dos maiores protagonistas da equipe, mas infelizmente ele não teve uma infância fácil, e quando jogava no college, ele foi abusado fisicamente e verbalmente por um policial racista, e isso fez com que ele acabasse se entregando ao álcool e à cocaína, chegando a cometer vários crimes e delitos, onde alguns deles nem é possível citar aqui. E outro jogador do Knicks, que era um All-Star, mas acabou se levando por esse mundo, foi o Michael Ray Richardson, que também ficou conhecido como Sugar Ray, e que na visão do Larry Bird foi um dos armadores mais habilidosos da liga, e o único que botava medo no líder dos Bad Boys, Isaiah Thomas. No entanto, ele estava em Nova York e na época errada, e o Sugar Ray começou a se preocupar mais com a sua vida noturna e a neve nova-iorquina do que com o próprio basquete. E o último dessa lista é o David Thompson, que foi o pioneiro do alley-up e sendo o primeiro armador atlético da liga, que conseguia pular tão alto que enterrava na cabeça de qualquer um na sua frente, e era ídolo de ninguém menos do que do próprio Michael Jordan, que enxergava no David o seu herói perfeito. E ele era um rapaz educado e de família cristã, ou seja, um cara perfeito para acabar com esse estereótipo horroroso que a liga tinha, ainda mais porque ele atuava no humilde mercado de Denver, que não chegava nem perto de ser tão badalado quanto os de Los Angeles e de Nova York. Ele sem dúvidas era um baita de um craque, afinal marcou 73 pontos em um único jogo, e isso numa época que não existia linha de 3 pontos, e foi por conta disso que assinou o maior contrato da sua época, sendo de 4 milhões por 5 anos, equivalente ao contrato do Jason Tatum atualmente, e tudo se encaminhava muito bem em sua vida, até que aconteceu uma lesão no seu pé, e isso fez com que ele ficasse desolado e perdesse a sua fé. E longe das quadras, aquele bom menino descobriu um pó branco que fazia com que os seus problemas sumissem momentaneamente. E eis agora um detalhe bem macabro. Esses casos que contei são apenas os mais famosos, pois segundo o Los Angeles Times, estima-se que 75% dos jogadores naquela época chegaram a ter algum contato com algum tipo de droga. Então imagina que você é um investidor
Você colocaria o seu dinheiro em uma instituição onde 75% dos colaboradores são usuários? Ou você gostaria que seu filho se tornasse profissional numa liga como essa? Ou deixaria que ele assistisse os jogos para se inspirar nesse tipo de atleta? Pois é, não é à toa que essa foi a era das trevas da NBA. A caça às bruxas. No início da década de 80, a NBA ainda tinha problemas com as drogas, mas eles começaram a ser erradicados em 84, quando o comissário Larry O'Brien deu lugar ao David Stern, que começou uma espécie de cassação às drogas. E ele possuía um sistema de 3 strikes, que basicamente 3 vacilos envolvendo narcóticos te davam um banimento eterno da NBA. E essa caçada ficou ainda mais intensa quando o jovem Len Bias morreu de overdose. E o Sugar Ray foi um dos primeiros a serem banidos da NBA, assim como muitos outros que o seguiram. Mas existiram 2 exemplos fora da curva, que foi o caso do Lewis Lloyd e do Mitchell Wilge, que eram 2 novatos do Houston Rockets e que prometiam elevar o talento da equipe para as próximas temporadas. Entretanto, após uma única escorregada, eles foram banidos eternamente pelo David Stern. E isso foi algo que assustou a todos, pois os 3 strikes existiam. Mas quem garantia que o comissário, logo no seu primeiro erro, não te expulsaria de uma vez da liga? E agora que os atletas estavam focados apenas em jogar e a liga recebendo mais investidores, a rivalidade de Magic Johnson e Larry Bird, assim como a chegada do Michael Jordan, fez com que a NBA saísse da era das trevas para entrar na sua era de ouro. E hoje a NBA é o esporte americano mais relevante e comercializado ao redor do mundo. Então agora você já sabe o porquê os anos 70 ficou conhecido como a Era das Trevas e como tudo isso foi superado. E a única coisa que eu peço em troca, mano, é que você deixe o like, porque esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho e não custa nada pra você apertar um botãozinho aí, né? E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveite, se inscreve pra ficar por dentro de mais fatos e curiosidades da NBA. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos achando nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!